Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Forward Ever, comigo Fernando Cabral. Espero-vos todos bem, fortes e felizes. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco dos artistas que marcaram a minha carreira nesses mais de 20 anos no mundo do reggae. O primeiro artista de quem eu queria falar, obviamente, é o meu primeiro concerto internacional, o Gentleman. O Gentleman foi a primeira vez que eu trabalhei com um artista de quem eu era fã, né? Eu era fanático dele, já estava a ouvir as músicas dele há não sei quanto tempo e estava muito ansioso por o conhecer. E foi o primeiro artista que, ao o conhecer, vi que o que ele cantava era como ele era. O Tillman, o verdadeiro nome dele é Tillman, Gentleman Tillman Otto. E ele é uma pessoa super tranquila, super engraçada, super positivo, um grande cantor, um grande performer também. E já passei momentos incríveis com ele desde esse concerto, com ele e a sua Far East Band, muitas risadas, muita inspiração, muitos momentos bons, momentos mais difíceis também, mas por ter sido o meu primeiro concerto internacional, ele terá sempre um lugar especial no meu coração. E foi também aí, como eu disse, a primeira vez que eu trabalhei com um artista de quem eu era grande, grande fã. Vieram muitos outros, muitos depois, mas esse foi o primeiro e por isso tem um lugar especial no meu coração. O segundo artista de que eu marcou muito, muito a minha carreira e continua a marcar é o grande Keith Anthony Blair, mais conhecido como Anthony B. Eu gostava de falar aqui da primeira vez que eu vi o Anthony B ao vivo, que foi em Nova York. Como eu já disse aqui várias vezes, eu fiz o meu terceiro ano de faculdade em Nova York e durante a minha estadia lá vi muitos concertos, quase, basicamente tudo o que era reggae eu estava lá batido. E havia o concerto do Lee Scratch Perry, e o Anthony fazia a primeira parte. Eu nem sabia que ele fazia a primeira parte. Eu fui lá para ver Lee Scratch Perry. Levei um grupo de amigos meus, fomos lá, acho que era no Sounds of Brazil, não era no Sounds of Brazil, era uma pequena sala de Nova York para ir com 500 pessoas, 600 pessoas. E entrou o Anthony em primeira parte. Pá, um rasta de turbano com um batão na mesa, na mão, desde a primeira música a dar pontapés do ar, a saltar por todo lado, com letras incríveis, com uma energia, uma coisa a coisa. Eu fiquei, uau, aquilo foi tão brutal. Foi tão brutal que, para terem noção, eu e os meus amigos, pagamos bilhete para ver o Lee Scratch Perry. Quando entrou o Lee Scratch Perry a seguir, estávamos tão cansados do Anthony que fomos logo embora. Nem vimos uma ou duas músicas do Lee Perry e fomos embora. Tínhamos levado uma chapada incrível do Anthony B. E lá está o nome Anthony B. Ficou-me na cabeça. Eu estava a estagiar na VP Records, acabei por cruzar-me com ele também na VP Records e uns anos a seguir fiz o meu primeiro concerto com ele no Festival Hermal. Não sei se lembram, isso foi uma noite reggae com Capleton, Anthony B, mais não sei, The Wellers, muita gente. Foi o mesmo. Mas nesse primeiro concerto não tive assim muito próximo dele. Tive mais depois, mais à frente, já não sei se foi no Sudoeste ou no Summerfest, e entretanto, no Summerfest, entretanto, começamos a ter uma ligação, até cada vez a curtir mais um com o outro. Pai, tive concertos incríveis com ele. E o Anthony lá está, como o gentleman, tudo o que ele canta é o que ele é. Ele é um dread muito, muito fixe, um rasta muito fixe, muito positivo. É daqueles artistas que sempre que eu faço o concerto com ele, eu sei que ele vai partir a louça toda, basicamente. Eu chego sempre confiante aos festivais com ele, a dizer onde é que é para partir a louça toda, dread é aqui, ele vai e parte aquele todo. E canta rasta, canta positivo, para as músicas ao meio para falar com o pessoal sobre o que é rasta, o que é a mensagem positiva. Ele é mesmo uma força da natureza e um grande, grande artista. Um episódio que eu queria contar aqui para quem é fã da Tony B em Portugal, provavelmente devem se lembrar, mas eu fiz o concerto com ele nas festas de Oeiras, já há muitos anos atrás. E esse concerto foi uma coisa que vindo do Nowhere. Basicamente estava o Departamento de Juventude da Câmara de Oeiras. Estava a ver que as festas de Oeiras tinham sempre os Tony Carreiras e Kim Barreiros e companhia e queriam ter um concerto para a malta jovem, né? Na altura a Positive Vibes estava a bombar e entraram em contato connosco para ter um artista reggae lá. E na altura fechamos o Anthony B. E o Anthony B de Borla em Oeiras,
pá, só podia ser incrível, né? Mas chega o dia do show, estava a chover torrencialmente, mas a chover a pote. Nós estávamos a montar o som, a fazer o soundcheck, e eu lembro de pensar para mim, fogo, o Anthony B de Borla em Oeiras, ele já tinha feito um ou dois ou três, acho que 2 ou 3 festivais em Portugal, e a malta já sabia o que é que ele trazia, né? E lembro de estar a fazer o soundcheck e estar a pensar para mim, fogo, com esta chuva, meu, vai estragar a noite toda, não vai vir ninguém. Vamos ficar nisso. Era os manifestos em primeira parte, Big Up ao Marroquin e toda a equipa dos manifestos. E o Anthony, quando chegou, estava a chover já torrencialmente, estava os manifestos a tocar, já estava algum público assim, tudo de guarda-chuva e não sei o quê, e começou a chegar, poeda pessoal, tudo a chegar e a esconder-se debaixo das árvores com os guarda-chuvas. Cada vez mais pessoas, tudo de guarda-chuvas assim, debaixo das árvores. E lembro perfeitamente do Anthony vir ter comigo no palco e virasse para mim: Fernando, sim, essa malta que está aí toda de guarda-chuva, viu-me ver debaixo dessa chuva toda. Eu disse, mano, eles vieram só para ti. Ele disse, eu vou partir isto todo. Dito e feito. Esse concerto, quem lá teve, lembra-se provavelmente, basta pesquisarem aí na net se quiserem ver, metem ou eras Ready Ready Night no YouTube. Esse concerto, passado 5 minutos de concerto, estavam os guarda-chuvas assim. 10 minutos de concerto, estavam os guarda-chuvas a abanar. 15 minutos de concerto, guarda-chuvas embora, tudo encharcado, tudo a curtir imenso. Epá, eu lembro de ver amigos a virem ter comigo à entrada dos bastidores, todos encharcados, dos pés à cabeça, e a virarem-se para mim: esse gajo é lindo, esse gajo é incrível. O Anthony todo de branco, na altura com a sua banda jamaicana, com os irmãos Joppa e Snaga, Joppa no baixo e Snaga na bateria, que Snaga faleceu, infelizmente, rest in peace. Uma banda incrível, o Anthony todo de branco a partir aquilo todo. Foi lindo. A meio do concerto o gerador foi abaixo. Lembro de correr até o gerador. O Anthony só dizia: Give me power, give me power, give me power. Fomos lá, o gerador a ir abaixo, conseguimos pôr o gerador outra vez. Ele foi lá e partiu aquilo todo ainda mais. E pá, esse concerto foi uma lembrança incrível. Tenho muitas histórias dessas com o Anthony B. A primeira vez que ele foi aos Açores, Big Up ao Jacinto, ele foi lá, entrou em palco com umas calças verdes, uma camisa amarela e o turbano vermelho, com um bastão na mão também, partiu aquilo todo, 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 todo. Esse é o artista que sempre, qualquer lado onde eu vou com ele, estou sempre super confiante. Cabo Verde também, ele fez concertos memoráveis em Cabo Verde, Big Up ao Nuno Sérgio. Também tive uma experiência muito boa com ele em Abidjan, na Costa de Marfim. Fomos só os dois e ele tocou com uma banda local que tocava muito, eram os músicos da Costa de Marfim, tocavam muito, fizemos lá os ensaios e tudo, e ele estava super contente de estar em África, foi muito bom. O António, até a malta lembra dessa viagem, fomos recebidos no aeroporto pela comunidade rasta da Costa do Marfim, a meter um colar à volta com os dreads, foi uma cena incrível. E ele estava super feliz de estar em África, trataram-nos super bem, super bem, meteram-nos numa casa com um cozinheiro, ele andou pela cidade toda, viu a África, viu os sítios todos, foi uma viagem incrível, mas lá está, o Anthony sempre muito simples, sempre super tranquilo, podes entrar num táxi com ele ou whatever, ele está todo contente, desde que ele tenha o fumo, está todo contente. Sempre positivo, sempre sorridente, sempre a dizer obrigado a toda a gente, sempre durante os concertos a passar a mensagem rasta, foi mesmo incrível, é um grande prazer trabalhar com ele. É um artista que admiro muito a nível pessoal e a nível humano e a nível profissional também. Ele vai estar em Portugal em breve, ele regressa a Portugal, vai estar no Burning Eco Burning Açores, dia 29 de agosto, um festival muito bonito, o Big Up of Flip, onde ele vai partir aquele todo nos Açores, o regresso de António B aos Açores. Dia 30 de agosto vai ser a primeira vez de António B no Porto, lá em formato Sound System, no Art Club. Big Up a malta do Porto, aparecem para ver o António B. E dia 3 de setembro regressa a Lisboa para o Monsantos Open Air, também para partir aquele todo. Portanto, sempre um prazer trabalhar com o António B. Em breve vai estar aqui em Portugal, mantenham-se atentos, e é o segundo artista que marcou muito a minha carreira. Big Up Anthony B. O terceiro artista, os terceiros artistas que marcaram muito
e muito a minha carreira e a minha vida são os grandes Dubbing Corporation, hoje em dia chamados Dubbing. Eu tenho uma história muito especial com Dubbing Corporation. A primeira vez que eu ouvi falar de Dubbing Corporation foi o Duarte e a malta que trabalhava para nós na Positive Vibes, que foi a primeira vez que eu ouvi o nome Dubbing Corporation. Depois eu não liguei, não tive muita atenção a isso e depois fiz vários concertos com um jamaicano que chama-se Sam Clayton, que é filho de, ele entretanto já faleceu, mas é Sam Clayton Jr., filho de Sam Clayton, The Mystic Revelation of Rastafari, e um grande técnico de som jamaicano. Ele foi técnico de Steel Pulse, eu tinha feito concertos com ele, com Steel Pulse, com Junior Kelly, com Toots and the Maytals, com muitos artistas, e tínhamos virado amigos. E foi no Small Summer Fest, não, desculpa, no Sub Surf Beats, na Ericeira, que se lembra desse festival do Gentleman, People of the Mountains. O festival onde estava Souls of Fire, Toots and the Maytals, Mishka, muita gente, um festival lindo lá, com o People of the Mountains lá em Ribeira de Ilhas. E nesse concerto o Sam estava com Toots and the Maytals e lembro perfeitamente, nunca vou esquecer isso, eu estava na zona de imprensa, não sei o quê, e já tinha acabado o concerto de Toots, eles iam embora, e de repente vejo o Sam Clayton a correr para mim com um CD na mão, vermelho, veio ter comigo e deu-me o CD. O CD era Dans le Décor, o segundo disco do Dubbing Corporation, e ele dá-me o CD e diz, olha, esses gajos são muito bons, eu já lhes falei de ti, ouve esse CD e pá, traz-os a Portugal que vais curtir. E eu, ok, peguei Dubbing Corporation, tinha ouvido o nome da malta, fui de férias com a minha namorada na altura e fui o tempo, quando entrei no carro meti esse disco, tive as férias todas a ouvir esse disco e fiquei logo, o que é isto? A cena do Hakim em árabe, as letras conscientes em francês, em inglês, em árabe, aqueles refrões Rude Boys, não, Dans le Décor era Survie, que de la pas isso tudo, Face à Soi, tantas músicas, fiquei logo, eu quero trabalhar com esses gajos, quero trabalhar com esses gajos. E pouco tempo a seguir tínhamos os concertos da Nati Roots em Lisboa e Porto com o João Diniz e eu lembrei-me de, porque não, pôr Dubbing Corporation em primeira parte de Nati Roots. Sabíamos que a Nati Roots ia encher a casa, então bora meter os Dubbing em primeira parte. Partiram aquilo todo. Eu lembro, para vos dizer, eu lembro, para já eu tive uma conexão com eles direta. Eu fui buscá-los ao aeroporto. O primeiro shake de mão, sabe, quando conhecem uma pessoa e logo, passado, sei lá, 30 segundos já éramos os melhores amigos do mundo. E lembro-me do primeiro concerto deles, a primeira parte da T-Roots. Pá, passado 10 minutos de Dubbing Corporation, a sala toda, tudo aos saltos. Tudo aos saltos. Até lembro do Gilson, o manager da Nati Roots, virarem-se para mim e dizer: Porra, Fernando, os franceses tocam para caralho. Perfeitamente. E ficou logo aí marcado. Começou logo aí uma relação deles com Portugal que dura até hoje. E já foi há 20 anos atrás, não, foi em 2006, portanto já foram 19 anos, quase 20 anos atrás. Aliás, para o ano, acabei de perceber que para o ano faz 20 anos do primeiro concerto da Dubbing Corporation em Portugal. E eles voltam em 2026, mas já falamos sobre isso. Mas pronto, a partir daí começou a relação deles com Portugal. Entretanto, fiz imensos concertos com eles. São os meus irmãos, minha família. Já fui a Santa Etienne não sei quantas vezes. Gosto muito deles todos, falo regularmente com eles. É mesmo amigos pessoais. Tive de casamento de 2 deles e é uma referência para mim. O Mathieu, o manager da Dubbing Corporation, é um dos meus mentores. Para mim, uma das pessoas que eu respeito mais no mundo da música. A forma como eles gerem os dubbing, a forma como eles gerem as coisas deles. Eles são uma banda 100% independente. Não tem rádio, não tem apoio de major, não tem nada. Eles vendem os discos deles, produzem os concertos deles, vendem o merchandising deles, tratam do streaming deles, do publishing deles, é tudo deles e estão muito bem estruturados, são uma família e são um grande exemplo para mim. É um grande orgulho trabalhar com eles. Eu em 2009, na altura da minha separação com a Positive Vibes também, na mesma altura em que os Dubbing perderam o baixista deles, fui a Jamaica com eles. E foi uma viagem que me marcou muito. Se eu estou aqui ainda hoje no mundo da música, foi muito por causa dessa viagem. E, portanto, Dubbing tem um lugar muito especial no meu coração. É uma banda que eu também sou muito fã, adoro tudo o que eles fazem. E eles vão voltar a Portugal agora sim, em 2026, 20 anos depois dos primeiros concertos, para um concerto imperdível, 14 de março, com os Melo Mood,
da Bink e Melo Mood em Lisboa, que basicamente a gente organizou esse concerto porque somos todos irmãos e ficamos daquela, vamos juntar essas duas bandas que é só amigos em Lisboa para um concerto grande, vai ser muito bonito, portanto conto com vocês, 14 de março de 2026, da Big Corporation e Melo Mood. Big up a da Bink, big up Saint-Etienne, big up toda a minha família da Big Corporation. Pronto, esses são os três artistas que eu diria que marcaram mais a minha carreira e que têm um lugar especial no meu coração, mas são muitos, eu sinto-me muito abençoado, muito abençoado. Espera aí, tenho aqui o quarto artista que era de me lembrar e ia me esquecer, do grande Tiken Jah Fakoly. Tiken Jah Fakoly. Eu fiz o meu primeiro concerto com o Tiken Jah no festival Africa Festival, que acontecia em Belém. Big up a Paula Nascimento. A Paula organizava esse festival incrível, que era de Borla, na Torre de Belém. E foi o meu primeiro contato com o Tiken. Eu já era fã da música dele também e gostei muito, lá está, do ser humano também. Um homem muito simples, um verdadeiro herói africano. Eu trabalho com o Tiken já há quase 20 anos. O Tiken nunca mudou, sempre igual, sempre a mesma postura, sempre tudo. Tive a sorte de ir para Bamako e de estar com ele em Bamako, de ele vir-me buscar num carocha verde, amarelo e vermelho. Ele nem cabia do carocha tão grande que ele é, e damos lá para o Bamako, da polícia nos parar e eu estar preocupado com gases, e era a polícia, só queria dizer olá ao Tiken e tirar umas fotos com ele. É um orgulho muito grande trabalhar com ele, com a sua banda é incrível, o Jumbo, o Vi, toda essa tropa, gosto muito deles todos. Há pouco tempo estiveram em Portugal para mais um show incrível lá no Lisboa ao vivo. Para quem ainda não ouviu o disco acústico dele, está fantástico. Ele também fez aquela cena com a coral, agora que virou viral. Quem não foi ver isso ainda, vá ver. E o Tiken é uma pessoa incrível e é um concerto fabuloso, e um artista, lá está, que também está sempre a passar mensagens fortes, e que aquilo que ele canta é aquilo que ele é pessoalmente. Em África dizem que até há sítios onde traduzem as letras do Tiken para o povo nas escolas, para educar as pessoas. Ele faz concertos onde tem uma série de concertos que se chamava um concerto, uma escola, onde cada concerto que ele fazia, o dinheiro ganhado por esse concerto era para construir uma escola no país onde ele fez. Portanto, é um artista muito especial, de quem sou grande fã e tenho muito orgulho em trabalhar com ele. Big up a Tiken Jah Fakoly. Mas é isso, eu não... Já há 20 anos no mundo do reggae, eu admiro esses artistas que eu mencionei aqui, como muitos outros, que eu podia estar aqui também a falar de uma lista muito grande, mas principalmente são artistas que aquilo que eles cantam é aquilo que eles são. E a pessoa que está à tua frente, fora do mic, é a mesma que depois canta letras conscientes e tenta passar essa mensagem. E isso é o mais importante para mim, de ser verdadeiro e de ser... como é que diz, de ser íntegro, né? De ser aquilo que tu cantas é aquilo que tu és, porque acreditam, eu tive muitas experiências, não vou estar aqui a mencionar nomes e coisas, mas com artistas que cantam rasta e isto e aquilo, e que de rasta não tem nada, que são os maiores idiotas, que são mal educados para toda a gente, que não dizem obrigado, que tratem as pessoas abaixo do cão, inclusive a mim ou as pessoas que trabalham com eles, e esses, para mim, esses vão logo para blacklist. Ou seja, a lista daqueles que eu não vou fazer mais concertos. Enquanto tudo o que eu mencionei aí e muitos outros estão na minha lista de sempre que é para fazer um concerto com eles, é um prazer enorme. Nem vou mencionar aqui, que vocês devem imaginar, os mais velhos, os Steel Pulse, os Israel Vibrations, os Burning Spears da vida, que esse então, esquece, mas esse eu não tenho uma relação pessoal com eles, foi sempre um prazer e um orgulho ter feito trabalhar com eles e promover a música deles, mas não tenho uma relação pessoal com eles. Esses 4 que eu mencionei aqui são os artistas que marcaram muito a minha carreira, que são os meus amigos e que tenho muito orgulho em promover. E que partem a louça toda ao vivo, que também é super importante. Eu digo sempre aos artistas, se tu fores muito simpático, dizes obrigado a toda a gente, partes a louça toda e tratas toda a gente com respeito, quando saíres, o promotor vai querer fazer o concerto novamente contigo. Provavelmente vai dizer até para o ano, ou até aqui para 2 anos, vai ter vontade em trabalhar mais contigo. Se não fizeres nada disso, vou-te pôr na blacklist e nunca mais trabalhas comigo.
E pronto, é isso. Esse aqui é o quinto episódio já do podcast. Espero que tenham gostado. Durante este verão vou ter muita gente, vai vir a Portugal, portanto vai haver mais entrevistas, mais coisas. Vou falar também não apenas de reggae, mas também sobre saúde mental, sobre o bem-estar, como é que eu também ultrapassei as minhas dificuldades e hoje em dia estou cada vez melhor. E pronto, é isso. Que se gostam disso, subscrevem ao canal, por favor. Podem comentar, mandem contactem-me, dizem-me o que é que gostaram, o que não gostaram, ajudem-me a levar isso para a frente. Queria também vos agradecer que já somos quase 50, né? Estou a começar ainda, mas já há quase 50 subscritores. Passem a palavra, fazem ouvir aos vossos amigos, comentem, entrem em contacto e principalmente estejam felizes, mantenham-se fortes, felizes, confiantes. E para a semana estou com vocês mais uma vez. Um big up a todos, uma boa semana para todos. Estamos juntos. One love.